Chegamos em Düsseldorf. Nem era pra gente vir pra Düsseldorf. Somente uma passagem em direção a Berlim. Uma escala. Aqui. É uma escalinha. É. E amanhã vamos pra Berlim. Mas a gente, pelo jeito, a cidade é grande e bonita. É uma cidade com muita vida universitária, né? Muitos estudantes, muitos jovens, não é isso? É, isso. Tem uma avenida principal com lojas caríssimas. Tem uma praça que é a parte velha da cidade. E tem um lugar muito bonito, Beira Rio, que é o cartão postal de Düsseldorf. Então a gente tem essa tarde para ver se a gente consegue conhecer um pouquinho desses pontos interessantes da cidade. E tentar achar alguma coisa para comer, que já são quase 5 da tarde e estamos sem almoço. Prioridade. Quando você estiver viajando pela Europa e estiver com fome e não quiser gastar muito, é só pedir um kebab. Hoje em dia ele é tão famoso quanto a pizza. Qualquer país que a gente foi, eu ouso dizer que tem mais kebab do que pizza. Por incrível que pareça. Esse aqui se chama Doner Kebab. Esse mega sanduichão aqui de frango, cheio de molho e salada. Uma delícia e sempre um preço bem acessível. Estamos aqui no que é o cartão postal da cidade, que é na beira do Reno, um espaço para caminhar e cheio de barzinhos, um atrás do outro. Uma arquitetura bonita ali, né, dos predinhos mais antigos da região. E também a gente consegue ver alguns prédios mais modernos ao fundo, alguns espelhados. E uma parte do Reno que tem também passeios de barco. Berlim no verão, não tô acreditando. Finalmente! Não vi nada ainda da cidade, tudo que eu vi foram túneis. A gente chegou de trem, saindo da Holanda, com uma parada em Düsseldorf e agora chegamos em Berlim. Tô animada. Ai, meu Deus. Ó a sua primeira fotografia já aí. Essa aqui é a Catedral de Berlim, ou Berlin Dom. A catedral do início do século XIX, né, Puc? É. Ela tem um órgão de mais de 7.000 tubos e tem 90 túmulos de pessoas importantes na história de Berlim. Dá para subir lá e ter uma vista da cidade, mas nós não vamos fazer isso não, nós vamos atrás de comida, que a gente está com fome. É o Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie é talvez o maior símbolo da cortina de ferro da Guerra Fria e do fim da Segunda Guerra e da divisão que seguiu ao fim da Segunda Guerra. A Berlim foi dividida em 4 setores: setor francês, setor americano, setor inglês, e a leste o setor controlado pela União Soviética. E depois, como a aliança entre esses 4 países, principalmente quando a União Soviética foi ruindo, esse muro foi surgindo, essa divisão na cidade foi surgindo, até que em 61 colocou-se um muro mesmo, dividindo a cidade no meio. E esses checkpoints, né, que eram os locais, o único local que você pode cruzar de um lado para o outro. Esse é o principal deles, é o terceiro, por isso que é Charlie, é C, é a letra C, né? A noite está caindo e a gente veio aqui dar uma olhada no portão de Brandemburgo no fim da tarde. É uma noite quente, tá todo mundo na rua e acho que todo mundo já viu a previsão do tempo, que parece que amanhã o tempo fecha e depois vai abrir de novo, mas esse calor que a gente sentiu até hoje nessa viagem parece que não volta mais. Ou seja, hoje deve ser o último dia de verão aqui
da Europa, aquele dia quente mesmo, de sair de camiseta. Vamos ver, né? Dedos cruzados, quem sabe o calor volta, mas eu acho pouco provável. Então tá todo mundo na rua aproveitando, ó. Querendo aproveitar esse clima raro, esse clima quente. Que você fica de bermuda, de camiseta e quer tomar cerveja e sorvete o dia inteiro. Será que é pra trás? Ó, uma dica para quem vier para Berlim é comprar esse passe de 24 horas. Ele te dá acesso a todos os meios de transporte da cidade por 24 horas. Você pode pegar qualquer trem, trem rápido, metrô, ônibus. Mas aí você tem que validar. Valida, meu Deus, até o último segundo. Mas o nosso é esse aí? De repente todos os celulares do trem começaram a tocar. Todos os celulares começaram a gritar. Tá dando para ouvir uma parte deles ainda. E aí vem um alerta. O que tá dizendo aí, Puck? Alerta nacional. Um teste de alerta nacional. É só um teste. Descemos aqui em Potsdamer Platz e a gente resolveu fazer um tour de ônibus. Aqueles ônibus de sobe e desce onde você quiser, de 2 andares. Para conhecer todos os pontos importantes da cidade, porque hoje é o nosso último dia em Berlim. E tem muito lugar para ir. A gente chegou aqui numa parte da cidade de Berlim em que o muro ainda está em pé. Depois eles, quando acabou, né, deixou de haver a divisão, os artistas começaram nos anos 90 a pintar, a fazer aqui essas gravuras, essas artes. Foi transformado numa grande tela para os artistas da cidade. Mas esse aqui é o muro original mesmo, você pode botar a mão nele. É interessante a história, ele na verdade não foi construído quando houve a separação da cidade de Berlim. A separação aconteceu logo no fim da Segunda Guerra, em 45. Berlim era uma ilha que ficava no meio da Alemanha Oriental. Porque até o próprio país, a Alemanha, foi dividida ao meio e a parte ocidental ficou com os aliados e a parte oriental ficou pertencente ao bloco soviético. E dentro dessa parte oriental tinha a ilha de Berlim. E essa cidade de Berlim era dividida em quadrantes. Do lado oeste, a administração dos aliados, do lado leste, a administração do bloco soviético, que também era vencedor da guerra, né? Mas aos poucos começou a ruir a relação entre os soviéticos e os aliados. Criou-se uma dinâmica muito interessante porque a cidade era metade comunista, metade capitalista. E por mais de 10 anos era livre o acesso de um lado para o outro. As pessoas caminhavam de um lado para o outro livremente e aos poucos o que aconteceu é que o lado leste começou a migrar muito para o lado oeste. E aí o que isso gerou? Foi que em 13 de agosto de 61, da noite para o dia, no meio da madrugada, a Alemanha Oriental resolveu criar uma fronteira realmente física, no princípio com o exército nas ruas, né? Com arame farpado, pedras, esse tipo de coisa, para impedir a partir daquela noite que as pessoas voltassem a cruzar de um lado para o outro. E esse aqui é esse é o muro original de Berlim. Vai ficar aqui por anos. E prédios novos construídos ao lado do muro. Nessa parte dá pra ver bem. A melhor coisa é fazer esse passeio de ônibus aqui, viu? Porque é tão gigantesca a cidade, são tantos monumentos. As distâncias também são grandes.
E às vezes do nível da calçada você nem vê direito, você tem que estar mais em cima mesmo para ver a grandiosidade dos prédios, das esculturas, estátuas, monumentos. O melhor jeito mesmo de conhecer a cidade. Vale muito a pena fazer esse passeio aqui. Essa igreja aqui atrás é um símbolo bastante conhecido aqui de Berlim. Eles deixaram a igreja do jeito que ela ficou, tendo sido bombardeada na guerra, como uma forma de lembrar as pessoas dos horrores da guerra. Bem perto aqui de Potsdamer Platz, que é uma praça onde justamente se encontravam os 4 setores da Berlim dividida, fica esse pedaço do muro original de Berlim, e aqui foi construído um monumento do muro. Lá embaixo tem diversas fotografias e manchetes de jornal contando toda a evolução da Alemanha a partir do surgimento do movimento nazista até o momento em que vem a guerra e após a guerra surge a divisão do país, a divisão da cidade e depois a aparição do muro que simboliza essa divisão do mundo, né, em dois. Tá chegando o fim da tarde, a gente voltou aqui para pertinho da Alexanderplatz para fazer umas imagens nesse fim de dia tão bonito e para encontrar um amigo alemão que a gente não vê há bastante tempo. E vamos fazer mais umas fotos por aqui, tá tão bonito. Sim, né? daquela fonte que a gente ainda não foi. Ah, a fonte de Netuno. É. Vamos lá. É um monumento com a figura de Netuno ao centro e no alto. E em volta tem 4 figuras femininas que representam os 4 principais rios da Alemanha: Elba, Reno, Vístula e Oder. So this is my friend Tom, our friend Tom. Hi. We met 5 years back, almost 5 years back in India, in Jodhpur. It's crazy, and now we're meeting again. He's living here in Berlin, and he's taking us around. He took us to this place. What's the name of this place? Admiralsbrücke, like Admiral's Bridge. Okay, it's a bridge that people come to hang around when the sun is setting. And next, he's gonna take us, he says, to the best burger in town. So yeah, that's the plan for today. in the world. The best one I ate so far. Yeah. So with this, assim a gente encerra o vlog. E agora nós vamos comer um hambúrguer com o nosso amigo. E amanhã a gente vai embora para a Polônia. Beijos. Say bye. Bye bye. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!